Vamos para a reflexão da palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8. Escute esta leitura bíblica, depois estaremos explicando esse texto. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Meus amados, aqui nesse texto relata justamente a questão do sábado, que era observada no tempo da lei. E aqui na época de Jesus diz a palavra que Jesus passando, andando, caminhando com os discípulos, não é? Jesus passou ali, aonde tinha uma plantação. E os discípulos entraram ali, era dia de sábado, colheram ali para comer. Mas os fariseus, que eram judeus, que se diziam santos, observadores da lei, eles disseram para o Senhor Jesus: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus disse: não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Jesus estava aqui mostrando para os fariseus que também não poderia fazer isso na casa de Deus. Ele disse: como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? E continuou: ou não tendes lido na lei que os sábados, ou seja, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Prestem bem atenção, meus amados, porque hoje tem essa questão ainda de querer observar e guardar o sábado. E na época do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele teve esse confronto, não é? Justamente porque os discípulos do Senhor Jesus, eles com fome, apanharam ali, espigas para comer. E os legalistas, os radicalistas, os santos estavam em cima observando. Meus amados irmãos, os fariseus eram tão, vamos dizer assim, observadores, que eles invalidavam o mandamento por tradição. E já eu falo aqui, mas primeiro vamos terminar essa parte. E o Senhor Jesus disse: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então, meus amados, por que tem pregadores, de certo ministério, que diz que nós estamos errados, que nós não observamos o sábado e tem o sábado como uma doutrina para a salvação? E quem não obedece, diz que é desobediente, está em pecado. Eu me amparo por esta palavra aqui. Você acha que Jesus jamais permitiria que os discípulos fizessem isso, se ele observasse a lei? A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir
com a lei. Jesus, ele cumpriu com a lei. O que o Senhor Jesus está falando aqui é de misericórdia. Preste bem atenção. Quando os fariseus apontaram aqui que os discípulos estavam fazendo uma coisa que não era lícito fazer no sábado, o Senhor lembrou para os fariseus, que talvez ele não estava lembrado ou nem sabia, mas a Bíblia diz aqui: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam tiveram fome, era dia de sábado, entraram na casa, no templo, e pegaram os pães que estavam lá e comeram, e não podiam fazer isso. Mas uma coisa interessante, o Senhor disse: se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Quantas pessoas ficam condenando a gente porque a gente não guarda o sábado?